vou me aproximar do Joel, porque, cara, o Joel tem um negócio. Eu tenho interesse de vender pro Joel. E também o Joel é amigo do Thiago Nigro, que ele pode me apresentar um dia. Pronto. Aí você fala assim, pô, mas esse é um interesseiro. Não, não. O interesseiro não gosta do Joel, tem inveja do Joel, mas ele vai passar, ele vai ser bajulador. Oi, Joel! Peguei. E papá, pra poder se unir a você, mas ele não gosta de você. A motivação sentimental, o sentimento que você tem pela pessoa, é o que define se ele é um interesseiro ou um amigo estratégico. O interesseiro, irmão, ele não quer saber da tua família. Ele não quer saber como é que você tá. Eu cheguei aqui hoje e você perguntou, cara, como é que você tá? Meus pêsames, você tá bem e tal. Então você tá nem aí. Fala assim, mano, tem que trabalhar mesmo, hein? Porque a vida não para, não. Você vai precisar de pessoas. Aí o cara fala, legal, vou investir em pessoas. Aí depois você fala, cara, umas pessoas vão te ferir, outras pessoas vão te curar. E aí, como é que é essa... Como é que eu escolho? Qual é o meu critério? Como é que eu aprendo? O que eu tenho que olhar? Então, rapaz, a vida é uma sequência de tentativas e frustrações. Esse negócio de você olhar para uma pessoa e falar, essa com certeza vai ser uma boa pessoa na minha vida, ou essa não sei. Não é assim que funciona, não. É tentativa e frustração, é experiência. Tá. Às vezes parece que aquele relacionamento vai dar tudo certo, que aquela amizade vai bombar. Né? Pô, cara, a gente vai ser muito amigo. Passa 2 meses e vocês estão sem se falar. Sim. Porque existem muitas coisas que é só na jornada da vida que você descobre. Então, nós temos que entender que pessoas são tão importantes, por exemplo. Se você... Eu conto essa história no livro. Se eu te der $1 bilhão, $1 bi, te colocar numa ilha deserta, onde tem tudo, cara. Tem Ferrari, tem Lamborghini, tem casa 18 suítes, tem barco sem pés, tem os melhores restaurantes do mundo, com lagosta, caviar, camarão, vegeta. Tudo que você imaginar do bom e do melhor tem. Tá. A única coisa que não tem nessa ilha são pessoas. A maioria das pessoas vão estar de acordo comigo que eles não aceitariam $1 bilhão para ficar para sempre sozinho numa ilha, mesmo com tudo de luxo. Sim. Porque até para tirar onda, vamos falar da coisa ruim. Vou comprar um carro, vou comprar uma Ferrari para tirar onda. Até para tirar onda você precisa de alguém. Sim. Ninguém consegue nada Esse sozinho, dia eu né? vi um vídeo da internet e ela falou assim, gente, não fica com vergonha porque você é pobre, porque todo rico precisa do pobre. Não, por que ele vai comprar o carro? Ele precisa mostrar o pobre, porque pro outro rico é competição. Então, era um piadista, né? O cara tava contando uma piada, mas tem sentido, né? Que pessoas, como você fala, né? Pessoas precisam de pessoas e isso vale para os projetos. Se você for um empreendedor, seu colaborador é uma pessoa, seu fornecedor é uma pessoa, seu cliente é uma pessoa, sua equipe, seu time são pessoas. Tudo se trata de pessoas. No final das contas, você não tem um negócio, você tem uma gestão de pessoas para fazer primeiro. Sim. Então, basicamente, é disso que eu trato no livro. Se você quer ser feliz de verdade, você vai ter que aguentar pessoas. Algumas, literalmente, aguentar. Tem um versículo na Bíblia que diz, suportai-vos uns aos outros. Caracas. Aí tem um que diz, amai-vos uns aos outros. Aí depois diz, suportai-vos uns aos outros. Porque uns dá para amar, outros você só tem que suportar. Que, pô, você cita isso aqui nos contornáveis e nos incontornáveis. Isso. Cara, foi a primeira vez que eu vi esse teu conceito, porque eu lembro que você mandou esse livro, eu morava em Santos, cara. Quando chegou lá pra mim, você mandou esse livro comecinho de 2020 ou 19. E aí eu lembro, quando eu folheei, eu peguei as 3 esferas da amizade. Eu achei genial isso, porque você fala assim, existem 3 esferas da amizade, né? Tem os amigos íntimos, os amigos necessários e os amigos estratégicos. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque você fala assim, ó, até mesmo o cara que tem interesse sobre você, não necessariamente ele é um inimigo. Não. Ele não é um inimigo. Não. E aí você fala sobre a questão assim, é melhor trabalhar com alguém e depois vir amigo, Do que chamar amigos para trabalhar com do você. que chamar amigo para trabalhar. E tem uma outra coisa que você fala, depois eu vou deixar você comentar, que você fala assim, o cara confunde a amizade íntima da necessária. Então ele chega no cara necessário e conta o segredo e chega de intimidade, chega no íntimo, quer que o cara trabalhe com ele. Então, cara, comenta isso, comenta de onde, porque isso aqui é genial, comenta de onde que isso nasceu na tua cabeça. Essa é a história de Jesus, né? Sim. Jesus, ele categorizou as pessoas. Ele amava a todos, mas não passava todo tipo de informação para todos. Na Bíblia você vai ver várias vezes Jesus falando assim, Pedro, Tiago, João, me acompanha aqui. Eram 12 discípulos, ele deixava 9 parado e levava 3 para o alto de uma montanha, para dentro de algum lugar, e falava coisas que eram segredo. Porque ele só tinha esses 3 íntimos.
Os outros eram necessários. Bom, quem eram os íntimos? Pedro, Tiago e João. Eram os 3 discípulos íntimos de Jesus. Jesus, os milagres mais extraordinários que ele fez, as maiores revelações que ele passou, ele só chamava 3 para falar. Tem uma vez que ele se transfigura, né? Ele fica como se fosse, em desenho animado, seria um espectro. Ele vira um espectro assim na frente de todo mundo. No alto de uma montanha, ele só chama Pedro, Tiago e João para ver aquilo. Ele revela a glória dele só para 3 pessoas. Só para você entender mais ou menos como seria no céu. Entendi. E ele não mostrou para os 12 e nem para os 500 que o seguiam. Então Jesus tinha 500 seguidores que sempre estavam com ele, no batismo, nos grandes lugares. Quando Jesus é o estratégico. Ressuscita, são os estratégicos. Quando ele sobe aos céus, a Bíblia diz que os 500 que o seguiam estavam ali. Ok. Então, o que eram esses? Eram os amigos estratégicos. Jesus, quando queria fazer algo para ser espalhado, fazia na frente deles. Tá bom. O que é amigo? Aí, então, amizade estratégica. Segunda classe de amigos, ou categoria. Os amigos necessários. O que são os amigos necessários? São os amigos que você precisa emocionalmente. Por exemplo, eu tenho meus amigos de infância. Pô, eu preciso deles. Porque quando a gente se junta, você tem aquela nostalgia da infância. A gente fala de futebol, de videogame, lembra as piadas quando a gente era garoto. Cara, a terapia que é ficar 1 hora conversando com os amigos de infância, Sim. Não tem terapeuta que dê conta em 1 ano te tratando, sabe? Sim. Então você precisa de certas pessoas. Você precisa dos amigos da sexta-noite para comer uma pizza. Não você ficar assim, vendo todo mundo sair, ainda mais com rede social que todo mundo mostra que tá saindo, e você em casa sem fazer nada. Sim. Você precisa dos amigos. Mas esses amigos, que a gente chama de amigos necessários emocionalmente, não necessariamente são seus amigos íntimos e nem estratégicos. Estratégico é que você se aproxima por uma estratégia. Por exemplo, vou me aproximar do Joel, porque, cara, o Joel tem um negócio. Eu tenho interesse de vender para o Joel. E também o Joel é amigo do Thiago Nigro, que ele pode me apresentar um dia. Uhum. Pronto. Aí você fala assim, pô, mas esse é um interesseiro. Não. O interesseiro não gosta do Joel, tem inveja do Joel, mas ele vai ele vai ser bajulador. Oi, Joel! Peguei. E papá, pra poder se unir a você, mas ele não gosta de você. O amigo estratégico, ele gosta do Joel. Cara, que o Joel é gente boa pra caramba. Mas não quer dizer que eu queria ser teu amigo íntimo e morar na tua casa. Quer dizer só que o que você tem me interessa. Mas eu gosto de você. Peguei. Eu não tenho inveja de você, não tenho nada contra você, não fico torcendo pro seu mal. Não, eu gosto de você. Só que eu gosto principalmente por uma estratégia. Porque você pode me apresentar alguém, você pode fazer um negócio comigo. Esses são os amigos estratégicos, diferente dos interesseiros. E que o estratégico pode virar íntimo, né, Bruno? Vários meus já viraram. Ah, que legal. Vários meus eu me aproximei por estratégia e virei amigo íntimo, às vezes, meses depois. Ó, que legal. Um dos melhores amigos que eu tenho hoje, a gente se conheceu por causa de uma estratégia de um evento. Hoje é um cara dos melhores amigos que eu tenho. É. Então, assim, é comum mudar a categoria, inclusive o íntimo cair. É verdade. Pode acontecer, do íntimo virar só estratégico ou necessário. É verdade. Ou até sair do ciclo dos 3. Eu acho que as pessoas devem te fazer uma pergunta recorrente, que eu vou te fazer agora. Pô, Brunet, entendi. Mas como diferenciar uma amizade estratégica de um cara que é interesseiro, né? Grupos de networking, clubes de negócio, rodas de amizade. Porque é simples. Imagino que o tanto de gente que quer ser teu amigo... Aqui, ó. Mais milhares de pessoas querem ser teu amigo estratégico. Como chegar, como diferenciar, como não ser chupim, como também não passar despercebido. A grande diferença entre o interesseiro e o estratégico, que é um amigo estratégico, é o sentimento que a pessoa vai revelar. Em algum momento a pessoa vai revelar o sentimento verdadeiro que ela tem por você. Você conta isso no livro também. Entendeu? Ela revela. Por exemplo, quantas vezes a gente já se juntou e não falamos de negócio, não falamos de nada, se juntou para tomar um café, conversar, falando das crianças, falando da família e tal. A maior parte das vezes. Então, ou seja, por mais que a gente tenha se aproximado por uma estratégia, nunca foi por interesse. Porque a gente se gostava. Legal. Porque a gente respeita a família um do outro, Sim. O propósito de vida um do outro. Eu reconheço o propósito que Deus colocou na tua vida. Então, por mais que eu não quero ser amigo do Joel, dando um exemplo, amigo íntimo. Não quero contar meus segredos pra ele, não quero contar meus sonhos pra ele. Ele é meu amigo estratégico. É meu amigo, meu amigo. Mas é estratégico, ou seja, eu quero sempre tê-lo por perto, gente boa. É um cara que pode me colocar em um monte de lugar, eu também coloco ele em um monte de lugar e tal. Então,
A motivação sentimental, o sentimento que você tem pela pessoa, é o que define se ele é um interesseiro ou um amigo estratégico. O interesseiro, irmão, ele não quer saber da tua família. Ele não quer saber como é que você tá. Eu cheguei aqui hoje e você perguntou, cara, como é que você tá? Meus pêsames, você tá bem e tal. Então você tá nem aí, fala assim, mano, tem que trabalhar mesmo, hein? Porque a vida não para, não.